A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero deixar aqui um relato do pastor Jefferson Rodrigues. O pastor teve uma visão sobre uma guerra no Brasil, sobre a fome, fala sobre a grande tribulação. Deus avisa, irmãos, que o tempo terminou e que nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário e fique agora com o relato do pastor Jefferson Rodrigues. Deus abençoe. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, Deus me mostrou claramente num sonho guerra sobre o Brasil. Eu saía nesse sonho no canto da minha casa aqui, abria uma porta que na realidade ela não existe, mas no sonho ela existia. Eu abri aquela porta e quando fui sair para fora da casa, era bem no canto, quando fui sair me enrolei numa planta, uma folhagem de espinhos, estava verde. Eu chamei pela minha esposa e perguntei para ela se ela tinha plantado aquela folhagem ali no sonho. Eu me abaixei, juntei aquela folhagem, ela virou um maço, uma maçaroca, um monte, né, de folhagem nas minhas mãos, estava verde e de repente ela ficou seca. E com uma força descomunal, já não era mais, eu não dominava mais os movimentos, mas os meus braços jogou aquela bola de folhagem seca, né, com espinhos, com folhas, com ramos, uma típica folhagem, só que já estava seca. Eu arremessei com muita força e caiu no centro do Brasil, em Brasília, e uma voz gritava no meu ouvido: guerra sobre o Brasil. No outro dia, ameaçaram prender um ex-presidente e ele ameaçou, né, tocar horror e fazer guerra sobre o Brasil, usando alguns movimentos sociais. Então, irmãos, Deus tem mostrado guerra sobre o Brasil. Também tive uma visão de caminhões do exército passando nos trevos, né? Então temos que estar preparados, né? Também algum tempo atrás, faz acho que 6 ou 7 anos atrás, fui convidado para pregar numa igreja aqui na cidade de Marau e orei e jejuei a Deus e pedi a mensagem. E o Senhor mandou pregar que o tempo terminou. E eu tentando entender, disse: Senhor, o tempo está terminando? E o Senhor disse: não, o tempo terminou. E aí eu pedi para o Senhor para poder entender isso. E Deus me mostrou o final de uma partida de algum esporte. Quando chegava o tempo determinado, o tempo encerrou. O árbitro poderia acrescentar alguns minutos ali, mas a qualquer momento poderia encerrar aquela etapa, aquela partida, aquele jogo, enfim. Então o tempo terminou, irmãos. Estamos vivendo um sobretempo que Deus tem dado ainda para alguns se colocar e para preparar a sua igreja e para nós fazer a obra do Senhor. Então não fique se amarrando, não dê desculpa, faça alguma coisa na obra do Senhor, busque a Deus, ore, jejue, clame, pregue o evangelho, evangelize, porque o tempo já terminou. Estamos vivendo um sobretempo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje já é dia 2 de setembro de 2022. Tem sido veiculado notícias de tropas russas, tropas chinesas e grupos iranianos participando do desfile da independência aqui no país vizinho da Venezuela. E claramente é um regime hostil ao Brasil ali. Também a Colômbia, país vizinho também do norte do Brasil, tem se aliado com alguns integrantes da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, Estados Unidos, França. A França claramente nutre uma desavença, né, contra o Brasil, e também o seu presidente tem manifestado interesse em transformar a Amazônia em uma região internacional, ou seja, não com objetivo, a desculpa é preservar, né, a natureza devido ao meio ambiente, mas a gente sabe que o verdadeiro objetivo são as riquezas da Amazônia. Então o Brasil é alvo, né, de várias nações. Também isso tem afetado no mundo espiritual, que tenta derrubar esse governo para voltar aquelas práticas diabólicas que vinham sendo implementadas até na rede de ensino do Brasil. Então, só para complementar, quero falar sobre fome, né? Estava no culto alguns meses atrás, agora nesse ano 2022, tive uma visão da minha mão apanhando um limão verde. Aquele limão foi balançado pelo vento e saiu da minha mão
E na visão ele amadureceu, ficou amarelinho de um dos lados e voltou a ficar verde. Diminuiu de tamanho e voltou a ficar verde. E eu não entendi, eu pedi para o Senhor e o Senhor mostrou que iria apressar o processo de amadurecimento de algumas almas que já eram para estar maduras, mas ainda estão verdes, né? Aquele tipo de pessoa que fica dando desculpa, que fica lambendo as suas feridas, que fica... Todos nós temos, né, problemas, lutas, dificuldades, mas a urgência de se pregar o Evangelho, ela é muito maior do que as nossas dores. Então temos que fazer a obra do Senhor. Então Deus vai apressar o amadurecimento, né, de algumas vidas. E no mesmo dia, no dia seguinte ali, não recordo precisamente, mas fui comprar pêssego. E quando eu estava feinho aqueles pêssegos ali, eu até tinha desistido, mas voltei e peguei alguns ali. E quando eu pegava aqueles pêssegos para botar na sacola no supermercado, a palavra fome apareceu na minha frente. No outro dia, escutei um testemunho do missionário, no outro dia, né, Cristina Maranhão, onde a mesma também falava de fome e o processo de amadurecimento de vidas. Então, irmãos, não esperem, né? Você que tem um chamado, você que já recebeu uma ordem de Deus para fazer algo e não está fazendo, não espere. Amadurecimento pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser né, que Deus o livre no presídio, pode ser... Deus tem maneiras de trabalhar muito forte, irmãos. Não espere, faça a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Também quero falar rapidamente aqui, irmãos, sobre uma visão que Deus me deu sobre a grande tribulação. Período de 7 anos, chamado tribulação após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento assinala o fim do tempo da graça e inicia a tribulação. 3 anos e meio, a Bíblia dá a entender que serão mais severos. Será o período realmente da grande tribulação. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Os homens buscarão a morte, mas não acharão. A morte fugirá deles. Então, imagine, somente esse versículo já dá a ideia do que será o período chamado grande tribulação. A palavra do Senhor também diz que nunca houve tempo tão difícil como aquele. Então é algo assustador. Mas eu tive uma visão de uma senhora, uma mulher, cabelo tipo meio tamanho mediano, com crianças, segurando criança pelas mãos, caminhando num campo, numa leve elevação, e mais acima tinha algumas árvores, como se fosse eucaliptos. Uma cena assim comum, um cenário até comum de se ver no interior. Mas nesse sonho, visão em sonho, aquela mulher caminhava com aquelas crianças, segura pela sua mão. Ela caminhava num estado de desespero que eu jamais vi um ser humano daquele jeito. A expectativa dela era que algo pior pudesse acontecer a qualquer momento. No meu pensamento, no meu entendimento, nada pior poderia acontecer, porque ela já estava num estado deplorável, num desespero total. Não sei como é que ela conseguia caminhar. Mas de repente, para piorar a situação, veio um som pelos ares, uma onda eletromagnética, eu sei lá o que era, mas veio um som, algo assustador, tipo uma sirene de escola ou de fábrica, só que aquele som penetrava dentro do cérebro da mulher e das crianças, e aquela mulher, ela sofria tanto com aquele som, tipo uma tortura dentro do seu cérebro, que ela se arrancava os pedaços do seu rosto para tentar tirar aquele som da sua cabeça, mas não era possível. Eu confesso que fiquei muito chocado com essa visão, e dali poucos dias chegou ao meu conhecimento um testemunho sobre um projeto chamado Blue Beam, raio azul, que consegue projetar imagens holográficas nos ares, também consegue projetar sons nos ares e também sugerir e projetar sons dentro da mente das pessoas, para que as pessoas pudessem achar que até fosse algo sobrenatural, que fosse Deus se comunicando com a pessoa, ou que ela tivesse aquele pensamento. Então eu vejo que a tecnologia está tão avançada, irmãos, que isto se torna possível. Apocalipse 9:6 diz que os homens quando diz homens é a humanidade, os homens buscarão a morte, mas não acharão. Então faça de tudo para você não ficar aqui na tribulação, para você ser salvo, estar salvo em Cristo Jesus e subir no arrebatamento, ou se Jesus chamar antes de estar salvo, né? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai,
Sabemos que ao longo da história